vou dizer o que eu penso. Eu tenho a impressão que a Irmandade está ávida, ansiosa para ouvir alguma maravilha. Será que eu estou enganado, irmãos? Deus dê graça, pouco tempo vamos ter, mas que este pouco tempo nos traga grande edificação. Servo de Deus, que o Senhor quiser sentir, terá esta liberdade. Deus seja louvado. Por favor, sem perder tempo, irmãos, aquele que o Senhor está chamando, venha logo. Glória a Jesus. Não espere um pelo outro não, irmãos. Por favor, venham aqui e contem aquilo que sente, que nós nos alegraremos. Nós vamos pedir para os irmãos vir aqui em cima, viu, irmãos? Aqui. Normalmente nos dias de reuniões gerais a igreja fica lotada, toda a Irmandade de pé. E os irmãos testemunhar lá embaixo, fica tão bem, que é o conselho que temos. Mas estamos vivendo uns momentos de exceções. Nós vamos criar esta exceção hoje. O servo de Deus vai contar aquilo que o Senhor lhe faz saber. Deus seja louvado. Dou graças a Deus pela sua muitíssima misericórdia, ter me chamado nessa graça gloriosa. Já se completa 62 anos. Pela misericórdia de Deus, era um jovem de 14 anos. A quantidade de irmandade era bem pequenininha no Pernambuco, viu, irmãos? Glória a Deus. E assim, Deus foi chamando a alma, chamando o povo. E pela graça de Deus, nosso estado está bem abastecido, bastante irmandade, servindo a Deus nessa graça gloriosa. Quase todas as cidades têm essa obra maravilhosa, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Dou graças a Deus por essa boa oportunidade de estar aqui, que nós quase que não esperava ia ver essa liberdade. E já estamos tendo, pela graça de Deus, de ter voltado os cultos e até a reunião ministerial. Glória a Deus, nós estamos muito felizes, dando graças a Deus, porque assim Deus tem abençoado. Está abençoando ainda e vai abençoar muito mais. Irmãos, dou graças a Deus, porque lá na nossa cidade, em Recife, tem uma senhora com 92 anos, que era pastora, era teóloga, né, irmão? Glória a Deus. E deram testemunho dessa graça a ela, e disseram para ela que ela precisava ser batizada por um ancião. E assim, irmão, caiu no coração dela, ela já um pouquinho fraquinha. E então ela resolveu que queria ser batizada, que trouxesse um ancião para batizar ela. Mas o Senhor me deu a graça de eu ir fazer esse batismo. 92 anos, irmãos, ela mesma foi quem pediu o batismo e está feliz nessa graça gloriosa. Foi uma obra de grande admiração, porque todo o tempo dela na outra igreja que ela estava, de corpo e alma, servindo no entendimento dela a Deus, né, irmãos? E Deus fazia essa obra gloriosa na sua vida.
Louvado seja Deus. Irmãos, tenho notícia que ela está firme, está feliz e estamos sempre acompanhando. E assim, amados irmãos, nessa pandemia perdemos vários irmãos, bastante irmãos, mas pela graça de Deus o Senhor está substituindo aqueles lugares vazios que ficaram, daquele irmão, daquela irmã. Está sempre havendo batismo, irmãos, está voltando a alegria, voltando as conversões, e estamos felizes na presença de Deus por isso. Glória a Deus, trago saudação da Irmandade ali do Recife, daquela querida Irmandade, e levarei as vossas com a santa paz de Deus. Amém. Deus tenha abençoado a nossa família, estamos servindo a Deus e a alegria não falta e a força Deus nos tem concedido. Dou graças a Deus por tudo, seu nome seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus pelo Senhor ter preparado estar junto com essa Irmandade nessa noite. Saindo ali, irmãos da nossa cidade, junto à minha família, passei na casa da minha mãe, completou 93 anos. E daqueles irmãos onde eu tenho passado, eu quero levar as vossas saudações com a paz de Deus. Irmãos, eu estava sentado no banco agora, o Senhor colocou no meu coração contar uma obra bem simplesinha, que eu não tinha tido como uma obra, o Senhor tocou no meu coração agora. Final de semana passado, Deus preparou, e junto à minha esposa e mais 5 casal de irmãos, nós tivemos ali em Campos de Jordão. Irmãos, eu sempre que vou ali com a minha esposa, vou sempre num determinado hotel. E ali eu não consegui vaga, e um dos irmãos que estava com nós arrumou uma pousada, bem distante da onde geralmente eu vou. E Deus permitiu, irmãos, que nós chegamos ali, e essa pousada, a dona dela é da Assembleia, vou até falar o nome da igreja, uma pessoa bastante fervorosa na igreja ali dela. Irmãos, e nós ficamos com eles no sábado, na madrugada, um pouco antes, irmãos, no sábado à noite, chegou uma filha de irmãos, e essa pessoa bastante fervorosa começou a conversar com ela. Ela falou: não, sou filho de irmãos, mas deixei do caminho, não fui mais congregar, casei esse meu marido, meus filhos, e começou a conversar. Falou: filha, volta para a igreja rápido, porque Cristo está voltando. Logo as trombetas vai começar a tocar. Irmãos, e nós tínhamos saído, voltamos, fomos dormir, e no domingo de manhã, o nosso irmão levantou, um dos irmãos estava com nós, músico, pegou o instrumento e começou a tocar. E aquele som que ele começou a tocar tomou aquela região. Essa mulher acordou em prantos, falou: Cristo está voltando e eu perdi a minha oportunidade. O marido com ela ali tentando acalmar, e ela percebeu então que não era Cristo que estava voltando, era o irmão que estava tocando. Ela até colocou no Instagram dela, gravou, falou: assim acorda aqui em Campos de Jordão. Nós não estávamos ali, tínhamos saído. Essa moça desceu e começou a conversar com a senhora. Falou: isso foi um sinal de Deus. Ontem a senhora conversou comigo, a minha mãe antes de sair me aconselhou, e eu vi que hoje Deus deu um sinal. Estou voltando e vou voltar para a igreja a fazer um concerto com Deus o mais rápido possível. Mas eu não senti que isso foi uma obra que Deus fez até de conversão, irmãos. Estávamos ali, perdemos o lugar que sempre íamos. Deus permitiu aquele lugar para Deus fazer uma obra e trazer alguém de volta também. Estava sentado, senti de contar isso para os irmãos. Eu agradeço a Deus por muitas obras, muitos milagres na minha casa, na minha vida Deus tem feito. O irmão Nilton está aqui. Em 2002, eu vou contar uma obra que Deus fez com nós. Eu tinha que fazer, e encontrei com o irmão Salvador também, na Argentina, nessa mesma viagem.
irmãos, na Argentina e no Chile, ia fazer uma reunião para a mocidade, na cidade de Arica. E o nosso irmão cooperador, irmão Freitas, eu convidei ele para ir, e ele falou, vou buscar a palavra para ver se Deus confirma. Ele foi buscar a palavra, e Deus preparou um cooperador de jovens, que estava aqui, que é daqui de São Paulo, e pregou a palavra e falou, irmão Freitas, você veio buscar a palavra para poder viajar, pode ir que o Senhor será contigo. Até o combustível do teu carro eu vou multiplicar. Ele veio falar comigo e falou, irmão João, Deus mandou essa palavra. Eu falei, olha, dinheiro nós vamos levar, pulso tem para poder abastecer, não vejo necessidade. Mas se Deus quiser multiplicar, Ele multiplica. Irmãos, e esse irmão, ele tem uma situação financeira confortável. Era lançamento da Zafira em 2002. Ele comprou um Astra, achou que era pequeno para nós viajar, deu para o filho e comprou uma Zafira. Era um carro mais alto, nossos carros eram quase todos baixos. Eu saí por aqui, saí para o Rio Grande do Sul, passei na casa do irmão, congreguei com eles ali na região, encontrei com o irmão Salvador na Argentina, em Pérez Mijan. Irmãos, tivemos um batismo ali, eu segui a viagem, subi, passei por Santiago, fomos até Arica. E quando chegou ali, quando Deus preparou o batismo, reunião para a mocidade, busca dos dons, eu estaria voltando. Estava eu, o irmão Freitas, a esposa dele e a minha esposa. E os irmãos pegaram o mapa, irmãos, e falaram, irmão João, o carro que o irmão está é alto, ele não precisa descer até Santiago. Vou te explicar um caminho que você vai cortar 2.000 quilômetros. E você vai até Antofagasta, entra para o lado de São Pedro do Atacama, é tudo terra, mas dá para poder passar, o teu carro é alto. Explicaram tudo, que a cordilheira é muito alta, para não comer de manhã, passar na parte da manhã. Irmãos, explicaram tudo, só não esqueceram de explicar que não tinha posto de gasolina no caminho. E eu desci até Antofagasta, irmãos, e peguei para o lado, para o meio do deserto. Era tudo, irmãos, terra naquele tempo, hoje está asfaltado, está bonito o lugar. Irmãos, eu entrei, tinha meio tanque de gasolina, eu falei, eu não vou abastecer, abasteço no meio do caminho. Irmãos, eu entrei e nada de poço, nós fomos caminhando, andando. Quando, irmãos, chegou na divisa entre a Argentina e o Chile, eu olhei, estava marcando, irmãos, entre a reserva e um quarto. Eu perguntei para os policiais ali, o posto mais perto, falei, olha, o posto mais perto está a 174 quilômetros. E quanto você tem de combustível? Eu falei para ele, não vai conseguir chegar, eles falaram. Que combustível que é o teu? Gasolina. Ele falou, rapaz, você é louco, entrar nessa estrada, aqui só passa 4x4, gasolina. Isso não tem. Irmãos, entrou uma angústia. E eu desci a cabeça assim no volante do carro. Falei, Senhor, atendi a tua obra, agora minha esposa, a esposa do irmão, é tudo areia. Quem conhece o norte do Chile, não tem um capim verde, é só areia, pedra de areia e nada mais, irmão. Então não tem uma árvore para encostar, não tem nada. Irmãos, isso entrou uma angústia, irmão Freitas falou, irmão João, Deus falou que ia multiplicar o combustível, dá partida, vamos embora. Irmãos, eu dei partida no carro e fui andando. Irmãos, e esqueci, porque é bonito ali, neve, observando, tudo deserto. Quando eu olhei no marcador de gasolina, estava marcando meio tanque de gasolina. Irmãos, mas o inimigo soprando aos meus ouvidos, isso aí bateu pedra, muito buraco, desregulou isso aí, daqui a pouco vai acabar. Irmãos, eu fui tocando o carro, fui tocando. Quando chegou no posto de gasolina, irmãos, tinha um quarto de gasolina. Irmãos, eu parei para poder abastecer, eu tenho bastante paciência, eu sou bem tranquilo. E quando aquela fila muito grande, irmãos, eu falei, e vi uma placa escrito, nome de uma cidade, 5 quilômetros para frente. Eu falei, eu não vou ficar nessa fila, eu vou lá nessa cidade, abasteço ali. Irmãos, eu toquei o carro. Quando eu cheguei na cidade, não era cidade, eram 2 ruas, uma igreja católica, um pouquinho de casa. Eu perguntei para a pessoa ali, onde tem um posto mais perto? Falou, 5 quilômetros para frente. Mas era que eu tinha passado, eu pensei que era para frente da onde eu ia. Mas eu toquei mais 19 quilômetros, irmãos, e vi que não tinha posto, eu voltei lá, fiquei bem tranquilo na fila, coloquei, o Senhor guardou, que não faltou combustível, tinha um quarto de gasolina, eu estou dando glória ao nosso grande Deus por essa grande obra. Assim dou graças a Deus, que são muitas obras Deus tem feito, tem nos guardado, nos ajudado, irmãos, por onde nós temos passado. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado.
Mário Ferro é ancião em Penedo, em Alagoas. Deus seja louvado, irmãos. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, pelos perdão dos meus pecados e a vida eterna com glória que o nosso Deus nos prometeu por Jesus Cristo, se tão somente nós guardar a sua palavra e for fiel a Ele todos os dias da nossa vida. Agradeço a Deus e não gostava, irmãos, não queria servir o Senhor, mas no tempo certo o Senhor cercou os meus caminhos ainda nos dias da minha mocidade e me chamou nesta graça maravilhosa. E naquela semana que eu batizei, irmãos, um dia de sábado, e no domingo a gente chegamos no serviço e juntou ali uma rodinha dos companheiros de trabalho, e naquela manhã, um daqueles irmãos que trabalhava comigo naquela época, ele bateu no vidro do relógio que estava no seu pulso, falou o horário que nós estávamos e a data daquele dia. E ele rindo, olhou para os outros e falou dessa forma: você está vendo o Mário? Agora inventou de ser crente. E pode marcar a hora e a data. 3 meses para ele ficar nessa igreja. E quando aquele companheiro falou aquilo, irmãos, eu levei a minha mente no céu e eu fiz um pedido a Deus. Eu digo: Senhor, a minha mãe pregando para nós, e depois do batismo nós não podemos mais voltar atrás. Se for para me voltar atrás, não deixa não, Senhor. Se tu vê que eu não vou resistir, me prepara e me leva e não deixa eu voltar para o mundo. Mas nesta noite, mais uma noite, eu estou aqui na Alga Rasa, glorificando a Deus, que mês de março do próximo ano, com a ajuda de Deus, 32 anos o Senhor tem nos chamado nesta graça. E se nós fosse contar aqui, irmãos, as obras que o Senhor tem feito, são muitas. E nós não temos como agradecer esse Deus maravilhoso. Eu quero também agradecer a Deus pela boa viagem que Deus nos preparou, aonde Deus tem preparado ali no nosso estado, irmãos, um grupo para montar essas igrejas pré-montada, e aonde nós recebemos presentes de Deus, irmãos, e essas igrejas, a Irmandade tem uma ideia lá no nosso setor. Deus deu a graça de nós construir 3 casas de oração, numa média de 7 por 14, mais ou menos uma pela outra, e a reforma da nossa central. Passaram 20 anos para nós conseguir construir essas 3 igrejas e a reforma da nossa central. Na construção dessas igrejas, uma pela outra, nós tivemos uma média de 7 anos cada uma. Muita luta, muito esforço, tanto da parte da Irmandade como dos servos, e sente alegria de trabalhar nas construções e os movimentos que esse Deus maravilhoso tem feito. Mas agora, irmãos, no mês de fevereiro, mês de janeiro mais ou menos, nós estávamos ali no término de uma casa de oração de 6 por 12, e eu confesso para a Irmandade que eu tinha falado para os meus companheiros, eu já não estava mais com condições de estar junto nas construções. E até falei para os irmãos que Deus ia criar uns caminhos, preparar servos de Deus para continuar no que diz tocante às construções. Mas de repente, irmãos, nós tínhamos uma igreja para construir, mais ou menos nesse mesmo tamanho, de uns 7 por 14, numa cidadezinha vizinha nossa ali chamada Piaçabuçu. E eu falei para o Senhor: Senhor, numa pandemia dessa, só Deus na nossa vida. Mas a Irmandade sabe, e quando nós achamos que não tem mais jeito, o nosso Deus aparece para nós glorificar o nome do Senhor. O Senhor fez um movimento, irmãos, de uma semana para outra. Entrei em contato com os irmãos, nós tivemos que entregar a salinha daquela cidade, por alguns motivos que ali surgiu, que não era mais da congregação, e ficamos ali orando a Deus. De repente Deus criou uns movimentos, irmãos, e veio a notícia que Deus estava criando uns caminhos para preparar uma igreja dessa lá para nós, que comporta 55 irmãos sentados. E a alegria nos tomou, e resumindo bastante, irmãos, no mês de março, mais ou menos, começou esse movimento. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses. No dia 11 agora vamos abrir aquela igreja para a Irmandade dar glória a Deus.
E aí veio outra para a cidade de Olivência, que também daqui mais uns 20 dias nós abriremos. E no nosso estado já recebemos 3 casas de oração dessa, e a alegria tem tomado o nosso coração, irmãos. Só mais um pouquinho, essa de Olivência, nós estávamos lá na montagem, Deus preparou de nós ficar junto com os irmãos na parte da montagem no estado, é um dos motivos de eu vir participar dessa reunião aqui hoje. Amanhã, com a ajuda de Deus, estarei retornando para minha casa. E de manhã, irmãos, eu acredito assim, que o povo passou, não tinha igreja. E quando foi na parte da tarde, irmão, já tardezinha, eu estava ali, um servo de Deus conversando, e a igreja já estava montada, irmão. Na sexta-feira mesmo foi montada aquela igreja. E eu fiquei observando que vi um rapaz de uma moto, e ele começou a olhar para aquela igreja. Eu acho que ele pensou assim: passei aqui de manhã, por certo, não tem igreja, e agora a igreja já está pronta. E ele começou a olhar para a igreja, quando pensou que não, a moto foi caindo lá para dentro do mato, irmãos. E todo mundo que passava, parava para olhar aquele movimento de Deus naquele lugar. Irmãos, é tanta alegria que toma o nosso coração, que nós só temos que dar glória para esse Deus maravilhoso. Mas uns 15 dias para frente eu fui levar uma ferragem para fazer a grade daquela igreja, ali da parte da frente, e o cooperador conversando comigo: irmão Mário, o irmão não precisa ver o tanto de pessoas da cidade que tem vindo visitar a igreja. Nós vamos contar assim? Não, irmão, né? Mas para mandar de entender. O servo de Deus conversando comigo: a mãe do prefeito da cidade, católica roxa, como nós falamos lá. Mas quando ela ficou sabendo do movimento daquela igreja, ela não se conteve, igreja. Ela foi lá para ver aquele movimento de Deus. Andou lugar por lugar dentro daquela casa de oração. E eu falei para o cooperador: e tu aproveitou não para convidar ela para vir no culto que vai logo começar? Ele disse: eu vou perder tempo? Convidei, e ela prometeu que no culto, quando for abrir, ela vai estar aqui conosco. Aproveito e peço a Irmandade para orar a Deus por ela, para que Deus, achando graça, chame ela nessa graça maravilhosa. Saindo de Penedo, eu trago e quero levar de todos nós a saudação com a santa paz de Deus. Rogo da Irmandade a oração a meu favor, em favor da minha esposa, para que melhor nós possa fazer a vontade desse Deus maravilhoso. Quando o Senhor nos chamar em oração, o Senhor fará lembrar de todos nós. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Nosso irmão Eli, ancião em Florianópolis. Deus, nosso Pai, seja louvado. Quando nosso irmão abriu liberdade para agradecer, o meu coração parece que ia sair para a boca. Peço perdão aos irmãos mais antigos, mas eu preciso contar o que o Senhor me coloca para contar. Eu dou graças a Deus, o Senhor ter me chamado a minha meninice e falou que abençoarei os filhos dos meus filhos. E o Senhor deu para nós 4 filhos, eu deu 5 netos, estamos servindo ao Senhor na esperança da vida eterna. Irmãos, sábado, agora que passou, nós tivemos reunião do CICELIMP, é o sistema de limpeza nas casas de oração, o dia todo na Mil Comum, na Grande Florianópolis, Santa Catarina, e a minha esposa estava de cama. Mas quando terminou a reunião, deu uma atenção para os irmãos da cozinha, fomos agradecer a Deus junto com elas, e o Senhor lembrou nós, e eu pensei: eu vou comprar uns pãozinhos na padaria, tenho meia hora, tem 40 minutos para ficar com a minha esposa, e vou tomar um cafezinho com ela e volto a congregar. E o Senhor falou no meu coração: vai na casa do irmão Vitorino. Estou falando não porque aqui ninguém sabe quem é. Vai na casa do irmão Vitorino, que estão tudo em casa reunidos e não vai ninguém congregar. Eu preciso ir lá. Nisso o telefone tocou, o irmão que recolheu os materiais eletrônicos que tinha usado para expor a reunião, passar os slides, me ligou e estava comigo o material. Aí deixei a visita e fui na igreja levar os materiais. Passou mais 10 minutos. E eu pensei: eu vou para casa. Mas quando eu vi, eu estava chegando na casa do irmão Vitorino. Eu falei: Senhor, eu preciso levar um pãozinho para minha esposa. O Senhor falou no meu coração: eu cuido dela, vai lá. Aí eu fui na casa do Vitorino, quando encostei o carro, fui apertando a campainha, ele veio correndo assim uns 50 metros. Eu falei: eu conheci esse carro eu conheço. Eu falei: onde é que está a tua família? Está debaixo de uma árvore, tudo reunido. Senhor, glória a Deus. Então o que o Senhor me falou, já está cumprindo.
Eu cheguei lá, tentei depressa e falei, ó, o que Deus falou comigo é assim, 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 e o senhor mandou vir aqui falar para todo mundo para congregar. Estava em 8 pessoas, 6 testemunhados. Levantaram depressa, não levantou nem meio minuto. Gastei 2 minutos minha visita e foi todo mundo congregar. E no domingo eu saí com a minha esposa, quando estava dentro do carro, ela falou assim, eu preciso contar uma coisa para você. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu estava com tanta dor de cabeça, e sozinho o dia todo. Mas quando chegou a hora, eu senti uma voz que falou assim, eu cuido de você. Eu falei, então foi 6h40 da noite. Ela falou, foi 6h40 da noite. Irmão, é isso que eu precisava contar para os irmãos. O Senhor cuida de nós e nós cuidamos daquilo que Deus mandou nós fazer. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, irmãos. Bom, Newton é ancião em Jaguarão, Rio Grande do Sul. Deus seja louvado. Amém. Louvo e glorifico a Deus, irmãos, pelo direito da vida eterna que o Senhor confiou a mim. Se guardar a preciosidade da fé, tenho certeza que junto com toda a Irmandade cantaremos o hino da vitória. Sou grato a Deus pela família, pela esposa, pelos filhos, pela nora, pelo neto. Em nome da Irmandade da cidade de Jaguarão, também do país do Uruguai, na cidade de Rio Branco, onde Deus dá a graça e nós atendemos, trago a saudação e levo a saudação de toda essa Irmandade para saudar com a santa paz de Deus. Amém. Estou grato a Deus, irmãos, que há 2 anos atrás, Deus permitiu que nós recebemos uma ligação da minha nora, em prantos, em choro, gritando pelo telefone, que ela estava, irmãos, num pronto-socorro na cidade de Boston, nos Estados Unidos, irmãos, aonde meu filho tinha se acidentado, quebrado, irmãos, 2 vértebras e também, irmãos, fraturado a medula, e tinha acabado de fazer uma tomografia, aonde a médica chamou ela e disse, senta, porque o que foi constatado aqui, que ele fraturou a coluna e não vai mais andar, ele vai ficar paraplégico. E ela, irmãos, longe de pai, longe de mãe, longe de todos, irmãos, ela entrou num pânico, chorando muito, gritava no telefone. Irmãos, eu estava no Viva Voz, automaticamente a minha esposa ouviu, os filhos ouviram. Irmãos, não tinha outro momento a não ser a nós buscar a Deus em oração. E veio aquele momento de nós orarmos, um choro tomou conta de nós, uma tristeza, e oramos, irmãos, e mesmo a minha esposa orando, eu comecei a pensar, eu vou ligar para a companhia, vou fazer isso, fazer aquilo outro. Irmãos, e a minha esposa dizia, Senhor, tem misericórdia, cria um caminho para nós ir o mais rápido possível para os Estados Unidos. Irmão, ela terminou de orar, eu comecei a fazer oração e pedindo para o Senhor tomar um caminho. Quando eu terminei a oração, irmãos, o Senhor falou no meu coração, hoje é sexta-feira, você tem uma Santa Ceia amanhã e domingo outra Santa Ceia. Atenda a minha obra, que eu atendo a tua casa. Glória ao nome do Senhor. Irmão, quando eu levantei da oração, irmãos, eu falei para minha esposa, você está preparado? O Senhor colocou algo dentro do meu coração. Ela falou, eu já sei. Deus falou para você, atende as 2 Santas Ceias, que Deus vai cuidar daquilo que é nosso. Glória ao Senhor. Eu falei, então, é isso, vamos só a semana que vem. Irmãos, e assim foi. Irmãos, ele fez, irmãos, uma cirurgia. Quando terminou a cirurgia, irmão, foi colocada uma placa de titânio nas costas dele, com 8 parafusos, irmãos, e sem possibilidade nenhuma de andar. Quando terminou, que foi para o quarto, o médico pediu para ele, falou para ele assim, dá para você mexer pelo menos o dedinho? Ele mexeu o dedo, falou, mexe o pé. Ele mexeu o pé. Falou, será que você consegue movimentar a perna? Ele movimentou a perna. Nós temos o vídeo. Irmãos, o médico dizia assim, dá então tua mão para mim e levanta o tronco do teu corpo. Da cama ele levantou o tronco do corpo e o médico gritava, oh my God, oh my God, oh my God, que coisa, que coisa. Falou, então faz o seguinte, dá um passo para fora da cama. Ele jogou o corpo para fora da cama, estendeu os 2 pés no chão. O médico segurou a mão dele para cima e falou, então dá um passo. Ele só lembrou, eu vou andar no nome do Senhor Jesus. Deu um passo, deu 2,
está andando até o dia de hoje, glória ao Senhor. Aonde falaram que ele ia ficar com sequelas, irmãos, ele sobe escada, desce escada, cumpre o seu compromisso como pai, glória ao Senhor, como esposo, como patrão, e eu estou aqui louvando e glorificando a Deus, que quando eu e minha esposa chegamos lá, ele já estava andando, e nós estamos glorificando a esse Deus maravilhoso. Eu sou grato a Deus, irmãos, por esta obra. Também no ano passado, no meio desta pandemia, irmãos, a minha nora me liga de novo, um pranto, foi dia 20 e poucos, de 22, 23 de maio, chorando, e ela tem uma amizade muito boa comigo, e ela gritando e chorando: sogro, sogro, depois de tudo pronto aqui, compramos casa, sabe, nós somos imigrante ilegal, e chegou uma carta de deportação, nós temos 35 dias para ser deportado daqui, e agora, chorando. Naquele momento eu abaixei a cabeça, falei: hoje é culto online, quarta-feira, todos nós vamos se arrumar, se aprontar e vamos participar do culto online. Vamos ver o que Deus vai falar na palavra. Irmão, quando foi 7 horas, ouvindo a meia hora, dobramos o joelho, nós aqui, eles lá nos Estados Unidos, abrimos uma videoconferência para participarmos do culto na comunhão. Eu fiz uma oração, falei: Senhor, não sou melhor do que ninguém, mas se tu quiseres se agraciar, for da tua vontade, tu colocar durante o culto uma palavra que fala prisão, para mim basta. Irmãos, o Senhor foi transcorrendo o culto online. Quando chegou na hora da palavra, veio 12 de Atos dos Apóstolos: Pedro é livre da prisão, glória ao Senhor. Irmãos, houve um choro, uma alegria dentro da nossa casa. Acabou o culto, nós nos saudamos, e a minha nora falou: e aí, sogro, o que o senhor fala? Eu falei: olha, pega o papel, esconde bem numa gaveta, esquece, segue a vida de vocês, que o Senhor falou que não é prisão, que vai ter um cântico de vitória, como a igreja cantou e glorificou junto com Pedro, nós também vamos glorificar junto com vocês. Irmão, passou, foi maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, irmãos, eu percebi que não veio carta, não foi deportado, reformaram casa, o Senhor abençoando eles lá. Veio um culto online no domingo, 12 leprosos, somente um voltou, ajoelhou, adorou e glorificou. Naquele momento me chamou a atenção, falei: puxa vida, a pandemia está aí, não foram deportados, o Senhor abençoou. Será que eles já fizeram uma oração para agradecer pelo livramento que Deus tem feito na vida deles? Irmãos, fizemos uma videochamada, na videochamada falando com eles, pois é, pai, verdade, até agora nós não chamamos ninguém na nossa casa para orar, para cantar, para tocar violão. Mas é pandemia. Eu falei: verdade, 11 de setembro era pandemia, mas você fez churrasco, chamou o povo dentro da tua casa, comer, beber, tinha mais de 50 dentro da tua casa, mas para cantar, para orar tem pandemia. Ele falou: já entendi o recado, pai, amanhã, se Deus quiser, nós vamos chamar um grupo de irmãos para orar aqui em casa. Irmãos, chamaram um grupo de amigos e cantaram, oraram, levantaram da oração. O Senhor tomou a boca de um irmão e veio diretamente da minha nora, falou: você já está cansada, já fazem 7 anos que você não vê o teu pai e a tua mãe. O Senhor te pergunta: posso te dar 7 dias para hoje um anjo entrar dentro da imigração, aonde o homem falou não, Deus confeccionar um documento em 7 dias, colocar na tua mão? Ela começou a chorar e manifestar, e o Senhor visitou aquele lugar, se agradou daquele ambiente, se agradou daquela adoração, e visitou todos eles com evidência de novas línguas. Louvo e glorifico a Deus. 7 dias, quando eles acordaram, foram saindo no hall da casa, e montava lá um envelope. Quando eles pegaram, era o envelope da imigração. Quando abriram, o green card aprovado. Quando eles foram ver o dia da oração, 7 dias, estão lá com o documento, já vieram para o Brasil. Eu estou aqui louvando e glorificando a Deus. Vale a pena nós servir a esse Deus maravilhoso. Dou graças a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Ainda há tempo, irmão, se alguém sente, venha.
servos, para o Rio Grande do Sul. Mas aqui, irmãos, louvado seja Deus, estamos contentes, irmãos, mas ninguém levanta. Nós teremos culto amanhã com a ajuda de Deus, sábado, domingo, segunda e terça-feira. Vai dar para mandar de congregar todos esses dias. É certo que temos as limitações, mas o Senhor nos vai alegrando com a sua presença. Anunciamos batismo para o próximo domingo, às 9 horas, na congregação do Braço. Também lembramos a Irmandade com respeito às coletas para a obra da piedade e as demais necessidades. E também comunicando aos irmãos que para os próximos cultos será necessário fazer o agendamento para que seja possível os irmãos que puderem estar aqui congregados conosco todos esses dias até o final, ou melhor, até a semana próxima. Agora vamos cantar um hino. Eu vou chamar aqui comunicando, irmãos, o culto de amanhã é para a Irmandade da Água Rasa, incluindo também os de Vila Diva, que já estão congregando de sexta-feira. E a segunda-feira é a Irmandade do Parque Sevilha. É claro que sempre tem alguns que vêm, mas é o culto especificamente para a Irmandade na segunda-feira, Parque Sevilha. E amanhã é o culto da Vila Diva, porém da Água Rasa, com alguns irmãos da Vila Diva também. Vamos cantar o hino, como temos, os irmãos sabem, estamos cantando hinos da Santa Ceia, o 418.
permaneçamos em comunhão, e dos céus o Senhor nos mandará a sua palavra. Vai dos servos de Deus aqui, aquele que o Senhor revelou tenha liberdade. Deus seja louvado.
a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, venha avante para lermos a palavra no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3. Até o versículo 13, do início ao 13. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confia os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu falei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu falei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui somente. A Irmandade sempre tem oportunidade de ouvir a palavra de Deus, usando-se destas cartas. O Senhor agora deu a graça de serem lidas duas. Dois destinos diferentes. Uma para uma igreja chamada Sardo e outra para a igreja de Filadélfia. Irmãos, vejam que esta carta, ela tinha um destino à pessoa de um servo de Deus que atendia tanto numa igreja quanto outra, era a igreja de Filadélfia. O apóstolo João estava encarcerado, irmãos, sem contato exterior com o povo, porque ele estava numa condição que não havia liberdade. A situação dele materialmente era bem diferente dos demais, porque ele estava sofrendo no lugar impróprio. Nós não temos condição de imaginar qual era a forma dele estar vivendo naquele lugar. Mas o certo é, irmãos, que o Senhor Deus, aproveitando-se do momento em que João estava padecendo, porque era um tempo em que a carne dele, a vida terrena dele estava submissa a uma situação desagradável,
ele como homem, como servo de Deus, jamais que fosse depender de sua escolha, estaria no lugar daquele. Mas ele estava ali cumprindo determinações de Deus, porque era mistério que isso ocorresse na vida daquele apóstolo, porque o plano de Deus na vida dele dependia daquela situação, e se não fora daquela maneira, com certeza ele não poderia ter os frutos que teve com a operação de Deus através das revelações de Jesus Cristo na sua vida. Isto aqui nos faz entender, irmãos, que as coisas de Deus, na medida que se aprofunda nelas, a nossa vida terrena, ela sofre um pouco mais, porque na situação normal da vida de um ser humano, dificilmente pode achegar-se a Deus a ponto de ser usado como foi este apóstolo nas revelações que Deus lhe deu. Isto serve também de exemplo a todos nós, que ninguém gosta ou ninguém quer ter uma vida de sofrimentos, de aflições, de dificuldades para poder ser usado por Deus. É claro que todos queremos ser usados por Deus nas coisas que Ele tem prometido, mas nenhum de nós quer, irmãos, que ocorra conosco alguma coisa que nos tire a liberdade, que nos faça chorar, que nos faça estarmos detidos em situações que não nos agradam. Nós gostamos de servir a Deus, porém servir a Deus do jeito que nós gostamos, que nós preferimos, com liberdade, com recursos, com tudo que é bom para a gente poder livremente servir ao Senhor. Mas não é desta forma, irmãos, que o Senhor usa de nós, para que Ele possa tirar de nós, irmãos, os efeitos que os seus planos exigem. É necessário que nós estejamos dentro de uma limitação bem apertada, não é com muita facilidade que pode agradar a Deus. É claro que quando se fala isto aí colide com os nossos princípios, porque todos nós queremos servir a Deus, nós queremos servir a Deus com alegria, queremos servir a Deus com toda a plena liberdade, mas estamos vivendo, irmãos, um tempo em que o povo de Deus, para poder vencer este mundo e as dificuldades espirituais, tem a necessidade de estarem se abstendo, se afastando, se distanciando das coisas desta vida terrena e acabam, de certa forma, impedindo a nossa liberdade para com Deus. E como o Senhor quer nos revestir daquilo que é dos céus, daquilo que é preparado para os fiéis, é necessário então, irmãos, que nós nos submetamos à vontade de Deus naquilo que muitas vezes não nos é agradável. É claro que sempre nós, em nossas orações, pedimos ao Senhor que nos liberte disto, daquilo, que tire de nós isto, aquilo, outro, assim por diante. Mas hoje, irmãos, estamos aqui neste santo culto e o jeito da palavra é este, não dá para mudar, não dá para desfazer o que o Espírito Santo quer conversar conosco nesta noite. De fato, irmãos, nós estamos atravessando um tempo muito difícil, como estavam atravessando aqueles irmãos naquele tempo. O pecado, a maldade já havia penetrado no meio das congregações, até o ministério já estava em alguns aspectos em corrupção, haja vista que o Senhor falou com outro servo logo em seguida de Filadélfia, que ele estava muito tranquilo, muito à vontade, não percebendo que espiritualmente ele estava sucumbindo. E eu até disse que ele estava morto. Então, os irmãos, vejam que naquele tempo já havia então uma opressão espiritual, no sentido de abafar a espiritualidade do povo e deixar o povo longe de Deus. Não é diferente hoje, e hoje numa condição muito mais forte.
porque naquele tempo não havia um meio de propagar aquilo que era novidade maligna com a velocidade que nós temos hoje, porque hoje tudo é em tempo real. O mal está sendo forjado, fabricado, cometido, e na mesma hora já está sendo transmitido como exemplo a toda a humanidade, o que não era naquele tempo. De modo que aquele povo, para que pudesse, irmãos, receber de Deus as coisas santas, tinham que sofrer um pouco. E hoje o Senhor manda a palavra desta maneira, porque nós também, irmãos, que desejamos ser revestidos da habitação que é dos céus, mas dizia Paulo também aos de Corinto, se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Quer dizer, para que haja em nós, irmãos, um crescimento espiritual e que as virtudes de Deus apareçam na nossa vida, necessário é que nós nos submetamos à vontade de Deus, que nem sempre nos faz alegrar nesta vida terrena. Daí o porquê de muitas vezes as pessoas ir aos pés do Senhor e não entender por que é que sente angústias, tristezas, opressões, sente contrariedades, sente divergências, sente oposições, sente coisas que lhe tiram a alegria de viver. E por que é isto? Por que eu devo passar por isto? Por que eu devo enfrentar estas situações na minha vida, estas contrariedades? Desde quando o Senhor me chamou, eu vivo com essas dificuldades e isso parece que tira o meu prazer de viver. Por que é deste jeito? Irmãos, é deste jeito porque o pouco que Deus nos dá espiritualmente depende de um equilíbrio com a nossa forma de viver. E o equilíbrio é isto, é aperto, aflição, tormentas, para que a gente não se esqueça de Deus. Porque de outra maneira, irmãos, apesar de nós termos tanta alegria em servir a Deus, quando congregamos, cantamos, quando às vezes se ajunta, canta hino, louva a Deus, assim por diante, são alegrias que Deus nos concede. Mas no que diz respeito, irmãos, à nossa consagração e aproximação com Deus, se nós não tomamos cuidado, nós vamos ficando cada dia mais longe do Senhor, cada dia mais distantes do Senhor. Então é preciso que o Senhor de vez em quando cerque os nossos caminhos, para que João ouvisse e visse o que ele viu e recebesse de Deus conhecimento de mistérios revelados pelo Espírito Santo, houve de ser reduzido o seu espaço e a sua liberdade. Paulo escrevia muitas vezes a Éfeso, ele escreveu, e a outras igrejas, dizia Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo. É certo que ele escrevia de Roma e estava mesmo fisicamente detido, preso, mas também diante de Deus ele era um prisioneiro, porque tudo que ele tinha vontade como ser humano de fazer, ele tinha limitações. Tudo que ele gostava que ocorresse na sua vida, não podia alcançar. Por quê? Porque agora tinha aqui um caminho a seguir, um espaço apertado, um lugar para ele caminhar, que ele precisava de entender que era ali a vontade de Deus. Houve até um momento em que ele chegou a ponto de gritar ao Senhor e clamar por dores que ele sentia no corpo, na sua enfermidade, que era como um verdadeiro mensageiro do maligno que o esbofeteava. E ele clamou 3 vezes, e ao Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Você acha que está desse jeito, com essa fraqueza toda? Mas o meu poder somente se aperfeiçoa neste momento de fragilidade. Crente forte, crente que acha que tem poder, que tem boa disposição, que tem recurso, que corre para cá e para lá com toda a liberdade que tem, serve a Deus, mas quer vê-lo servir a Deus e colher mais virtude e poder de Deus, é quando a pessoa serve a Deus exclusivamente com a força dele. Não tem força de fazer nada, não tem condição, mas na falta da condição, então aparece o Senhor. Por quê? Porque o Senhor, irmãos, para arrancar de nós o louvor, para tirar de nós, irmãos, alguma coisa que enalteça o seu nome,
muitas vezes precisa nos colocar em situações de dificuldade, de aperto, de aflições, ainda que haja recurso, mas às vezes o Senhor vai e cerca o recurso e fecha um caminho, e de repente nós somos obrigados a nos dobrar diante de Deus e dizer: agora é só Deus. Ouvimos agora há pouco um testemunho. Tinha dinheiro, tinha recurso, carro novo, liberdade, alegria, prazer, mas de repente a gasolina está acabando e não tem mais onde recorrer. Deus cria caminhos, irmãos, para que a pessoa arranque da sua aflição e angústia um louvor à majestade de Deus, se não estiver morrendo. Porque o outro servo, que era um ancião lá em Filadélfia, ele poderia também estar na mesma condição do primeiro, porque o primeiro, o que disse o Senhor: eu vendo que você tem pouca força, que você é fraco, contudo você ainda não negou o meu nome. Diferente daquele outro que estava numa condição tão boa que Deus precisou dizer que ele estava morto. Então os irmãos percebam que há momentos que nós precisamos, irmãos, ser apertados, afligidos, situações intransponíveis na nossa frente, para que Deus arranque de nós um louvor. Quando a igreja caminha muito à vontade, quando o povo está muito feliz, congrega para cá e para lá, tem as suas lutas, mas tudo vai indo normal, irmãos, não tem maravilha, não tem motivo para chorar nos pés do Senhor. Congrega, não tem motivo para dar glória a Deus. Por quê? Porque estão fartos, estão tranquilos, não precisa. E diz assim a palavra: para a alma faminta o amargo é doce, mas para aquela que tem de tudo, irmãos, pisa o favo de mel. Bendito seja o Senhor. Mas quando o Senhor aperta, quando o Senhor cerca os caminhos, então chega um momento que a pessoa diz: agora é só Deus, agora é só o Senhor. Bem-aventurado quem está caminhando e possa dizer: até aqui que eu cheguei, só o Senhor. Passou todo esse tempo da minha vida servindo ao Senhor com as minhas fraquezas, mas eu estou aqui porque foi só o Senhor que me ajudou. Então teve um ancião naqueles tempos, irmãos, um outro de uma outra igreja, que o Senhor Jesus mandou João escrever para ele também. E ele disse assim, não sabia que o Senhor Jesus estava vendo e ouvindo. Ele olhou para a igreja, olhou para o ministério dele, que tudo caminhava tranquilo. Ele disse: rico sou e de nada tenho falta. Aqui tudo bem, uma igreja que vai bem, não tenho falta de nada, sou rico. O Senhor falou: João, escreve lá uma carta para ele e diga assim: você acha que é rico? Mas você é um pobre, é um miserável, é um cego, é um nu, e perdeste a graça. Bendito seja o Senhor, porque você não sentiu que precisava de mim. Mas bem-aventurado, o bem-aventurado seríamos todos nós, que tivéssemos vindo aqui hoje como dependentes, para buscar de Deus alguma coisa que nos faça dar pelo menos um passo na graça. Irmão, não precisa correr, não precisa saltar, mas se pudermos dar um passo à frente nesta noite, firmes na fé, cheios de defeitos, cheios de imperfeições, mas auxiliados pelo Senhor, que Ele nos desse a mão, irmão, isso seria uma grande graça de Deus, e é o que Ele quer fazer nesta noite. Por quê? Porque Ele está vendo que com todas as forças que nós temos, e a situação que muitos podem estar tranquilos, mas que não conseguem dar um passo à frente nesta bendita graça. Anda sim, materialmente falando, mas em conhecimento, em virtude e aproximação de Deus, não dá para dar um passo. Irmãos, vejam, se nós espiritualmente pudéssemos olhar agora, diríamos que o Senhor está, digamos, diante de nós, e dizendo como os irmãos vejam, as irmãs principalmente, quando ensinavam as vossas criancinhas a andar,
punha elas de pezinho, encostava numa cadeira ou na parede, elas ficavam ali titubeando, balançando, duvidando. Então a mãe o que fazia? Chegava perto, tinha um passo e dizia, vem. Mas ela não tinha coragem de vir. Por quê? Porque não tinha passo firme e não tinha certeza de andar. Quem é assim diante de Deus? Hoje o Senhor estende a mão e te diz, dá um passo, porque eu quero te ver andar. Porque quem acha que anda sozinho cai. Quem acha que tem força de caminhar, irmãos, vive fazendo vereda torta. Mas quem está aqui diz, Senhor, não dou um passo nesta graça, se não for que tu me tomes pela mão. Hoje vem a palavra aqui e te diz, vem a mim, dê-me a tua mão, que eu quero te fazer dar um passo a mais. Santo é o Senhor. Irmãos, se nós entendêssemos o que é crescer diante de Deus, nós veríamos, irmãos, que não é somente congregar, estar sempre junto, mas é aquele momento que a gente se sente só, diz, onde está o Senhor? Quanto que eu gostaria que o Senhor aparecesse aqui e se movesse dentro de mim. Então, de repente, irmãos, o mesmo trabalhando, o mesmo viajando, dirigindo o seu veículo, quantas vezes aconteceu com muitos que estão aqui, no momento de tribulação, de angústia, e olha para dentro de si e vê a sua insuficiência e clama ao Senhor. De repente vem aquele calor que aquece o seu coração, a boca se abre e a pessoa começa a glorificar a Deus. Isto está acontecendo é porque Deus te tomou pela mão, está te ajudando a caminhar. Olha, irmão, se Deus não fizer isso, ninguém caminha nesta graça, porque nós temos tudo para nos impedir. Nós temos, irmãos, as lutas diárias, os apertos, aflições, os temores, as enfermidades, as angústias. Tudo isso aí nós temos. E todos têm. Mas nós temos, irmãos, uma casta de espíritos malignos que nos rodeiam de dia e de noite para inserir em nossa mente aquilo que é do adversário para tirar um pouquinho de força que nós temos. Por isso é que nós temos dificuldade de servir a Deus. Até que Deus se levante um dia, como Ele queria fazer nesta noite. Era essa a intenção da palavra que vai parar. Mas seria tão bom que o povo despertasse e a glória de Deus se manifestasse. E de repente a pessoa levantasse como uma criancinha, resolveu erguer a mãozinha, sua mãe pegou pela mão e ela andou. Irmão, irmã, queres dar um passo nesta noite? Dá a tua mão, Senhor. Levanta agora a tua mão santa perante o Senhor. Ele te toma. Este passo que você der nesta noite vai te distanciar das tuas tristezas de hoje. Tuas angústias que caminharam contigo até agora, se você der este passo, elas vão ficar um passo para trás. E neste passo para frente, tem alegria, tem paz, tem prazer de servir a Deus. Os hinos deste culto, você não cantou com alegria. Mas quem sabe este último, se você der um passo agora, você tem a condição de arrancar do coração um louvor à majestade divina. E o Senhor te tomando pela mão, você aproxima-se dEle. Santo é o Senhor. Irmãos, pelos dias que estamos vivendo e o que está projetado para suceder, quanta gente que vai ficar marcando o passo e não saindo do lugar. Mas hoje está aqui a palavra. Quem sabe o Senhor nos dá a graça de deixarmos este dia de hoje para trás e um novo dia nascer na nossa vida. Se a Irmandade tiver agora um pouquinho de comunhão, dê a mão ao Senhor e Ele te fará avançar. Bendito seja o Senhor. Porque quando o Senhor olhou para aquele servo que tinha pouca força, e eu disse assim, você com tão pouca força guardou a minha palavra, também eu vou te guardar da tentação que há de vir sobre toda a terra. Mas
Às vezes que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. E esta porta aberta, irmãos, não é porta nem de emprego, nem porta de recurso material. É porta para chegar perto de Deus. Se a Irmandade quiser, está aberta a porta. E não vai se fechar. Entra nela em nome do Senhor Jesus. Dê a mão, Senhor. O Senhor te faz caminhar. Caminhemos com Cristo, irmãos. Porque o adversário nos quer ver prostrados, caídos e parados. E hoje o Senhor quer ver a igreja em movimento. Bendito seja o Senhor. E aqueles que se moverem em Cristo, irmãos, vão dando louvor e honra ao nome do nosso Deus. E como resposta a tudo isso, o Senhor abre um caminho novo na nossa frente. Tanto é que já disse, este dia de hoje ficou para o passado. Futuro, dia de paz e de alegria. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.